Vamos com Renan Fiuza também e qual assunto ele nos traz? 2 ônibus municipais foram incendiados em Santos e esses ataques, né, Renan Fiuza, ocorrem em meio à onda de violência na Baixada Santista, também a Operação Verão, que já registrou a morte de 43 pessoas. O que a polícia tem dito sobre essa ocorrência, Renan? Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você e para os livers. Olha só, 43 mortes. Ainda ontem a gente falava em 40 mortes, então, portanto, tivemos mais 3 mortes na Baixada Santista. Mortes essas relacionadas a confrontos entre criminosos e também policiais militares. 2 delas se deu numa comunidade que fica entre Santos e São Vicente, na divisa dessas cidades, troca de tiros. A polícia estava fazendo uma incursão nessa comunidade quando foram recebidos pelos criminosos, segundo consta no boletim, a tiros. E aí a outra morte foi na cidade de São Vicente, um integrante de uma facção criminosa que age aqui no estado de São Paulo, também foi morto nesse confronto com policiais militares. Portanto, a gente está vivenciando, desde o início da Operação Verão, uma escalada da violência na Baixada Santista. Eu, antes de entrar ao vivo aqui conversar com vocês no Live CNN, eu conversava com o delegado que está cuidando do caso, conversava também com algumas fontes ligadas à segurança pública do estado e principalmente à segurança ali da região, e eles não conseguem fazer uma conexão com esses ônibus que estão sendo queimados. Mas, coincidentemente, né, esses ônibus foram queimados logo após o anúncio dessas mortes confirmadas, né? Portanto, a gente teve 2 ônibus queimados em Santos e aí, obviamente, a cidade é impactada. Eles foram queimados no ponto final, ou seja, muitos trabalhadores que voltavam para suas casas e hoje de manhã, sobretudo, foram pegos de surpresa porque, segundo orientação da própria Polícia Militar, para que se mantivesse uma segurança ali na localidade, até mesmo, né, também a população pudesse ir e vir, alguns pontos tiveram as suas paradas suspensas, né? E a gente traz aqui também uma resposta via rede social, né? Via rede social do prefeito de Santos, o Rogério Santos, muito indignado com toda essa situação, dizendo que a criminalidade não pode impactar, esses movimentos da criminalidade não podem impactar a população. Ele postou nas redes sociais o seguinte: basta de violência. Um bando de criminosos, marginais, vagabundos e covardes puseram fogo em 2 ônibus. A gente não tolera mais esse tipo de situação. Chega. Só para a gente finalizar, ainda ontem de noite, uma liderança dessa facção criminosa que age aqui no estado de São Paulo foi morta em outra cidade, uma cidade vizinha, em Guarujá. E a gente segue de olho nesse caso porque, além desse criminoso, um vereador que estava ali junto, um ex-vereador da cidade, melhor dizendo, só corrigindo, um ex-vereador também foi baleado e nesse momento está passando por uma cirurgia. Portanto, a gente está acompanhando um momento muito crítico da segurança na região, ali na cidade da Baixada Santista. E claro que a gente segue de olho, Elisa. Minha nossa, uma preocupação total, hein, para os moradores. Renan Fiuza, muito obrigada. Me despeço de Renan, mas atenção, nós conversamos agora ao vivo com o prefeito de Santos, Rogério Santos, que já está aqui comigo. Prefeito, obrigada demais pela gentileza de aceitar o nosso convite, conversar aqui conosco. Quero ouvir então do senhor sobre o seu olhar de gestão pública. O que aconteceu? Qual é a situação na cidade nesta manhã de quarta-feira? Elizabeth, sou eu que agradeço, né? A CNN tem uma penetração muito forte na Baixada Santista e é uma oportunidade a gente comunicar o que está acontecendo com a população. Ontem, quando soube, às 22 horas, começamos as tratativas, montei meu gabinete de crise e conversando com a Polícia Militar. E aí, próximo da 1 hora, que eu pude comunicar à população o que estava acontecendo. Principalmente preocupação em relação ao transporte público. Por orientação da Polícia Militar, as linhas de ônibus deixam de entrar em 4 bairros da Zona Noroeste. A Zona Noroeste tem 1/3 da população santista, são 14 bairros, e que foram afetados, né? E quando a gente fala de maneira covarde, é porque a população ela não tem nada a ver com essa guerrilha que está acontecendo. A Polícia Militar está enfrentando o crime organizado, o tráfico de drogas. Lógico, estamos no maior porto do hemisfério sul e passagem, sim, de drogas, de armas, de contrabando, e acaba afetando, né, a cidade. Essas ações, esses crimes, eles não estão por toda a cidade, pelo contrário, a cidade de Santos sempre foi
uma das cidades aí com os melhores indicadores de segurança e continua. São crimes focados nessa briga, nessa guerra entre a polícia militar e os traficantes em áreas bastante restritas aqui na cidade de Santos, focada muito no dique da Vila Gilda e também nos morros de Santos. Uma população de pessoas de bom coração, trabalhadoras, pessoas que estavam e precisam do transporte público para estudar, para trabalhar, para ir ao médico. E é uma covardia incendiar ônibus, né? Aliás, é imperdoável o que o crime vem fazendo no nosso país e é necessário medidas mais duras, mais enérgicas. Elizabeth, a informação que chegou para mim é que 2 dos criminosos que atearam fogo foram pegos, né, nas suas casas, ali no dique da Vila Gilda, e foram levados à delegacia, mas não ficaram presos, né? A lei permitiu que eles fossem liberados. Isso é um absurdo, né? Então, enquanto a gente não mudar as leis, nós vamos ter esse tipo de situação. É uma informação que chegou para mim, não de forma oficial. Os 2 foram levados à delegacia, né? E depois liberados pela força da lei, né? A lei que libera tudo. A gente fala, olha, o sujeito tem várias passagens, mas de uma maneira, né, com licença à língua portuguesa, nenhuma ficagem. E isso que está acontecendo no Brasil, a certeza da impunidade. Pois é, nós estamos ouvindo, então, o prefeito de Santos, que aproveita e traz esse olhar crítico aos assuntos que são debatidos no Congresso Nacional e a necessidade de revê-los e trazendo um olhar local da cidade de Santos, que tem passado por uma situação dramática, prefeito, inclusive com essas operações da polícia, que esse assunto por si só já haveria de ser muito sensível, né? Porque a justiça precisa ocorrer, essas pessoas precisam responder por isso e nós estamos vendo esse conflito armado pelas ruas de Santos, o que já nos traz ali um olhar bastante crítico para essa situação. Quanto à população, a saúde da população, a manutenção da segurança, para essa região onde ocorreram esses incêndios, a situação agora está normalizada? Ainda não? O que o senhor atualiza para a gente? Não. Existe uma ação da Polícia Militar nesses locais e também em outras cidades da Baixada Santista. Existe uma preocupação, porque às 16 horas é o velório de uns dos suspeitos que foram mortos, né? Então há uma mobilização, uma preocupação da Polícia Militar que garanta essa situação. A gente tem trabalhado junto, Elisa. A Prefeitura de Santos, pela primeira vez, né, no meu governo, a gente está armando a Guarda Municipal, já está armada. Nós temos um centro de controle operacional da Prefeitura de Santos, onde trabalha a Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia Federal, uso de drones, tecnologia. As câmeras de segurança de Santos estão integradas ao sistema do Estado, na Muralha Paulista, e graças a isso, essa integração, foram presos mais de 891 criminosos nessa Operação Verão, sendo desse total 344 que já estavam sendo procurados. Foi apreendido 635 toneladas, né? 635 quilos de drogas, 90 armas, fuzis. Então, esse trabalho também preventivo, com o uso da tecnologia, que é o que a gente prefere. A gente não quer essa guerrilha, essa troca de tiros, que leva a risco muitas pessoas inocentes, né? E nós queremos a prevenção, a atuação de forma inteligente. Nós apoiamos a Polícia Militar, né, com vários insumos, operação delegada, né, equipamentos e o apoio nessa base de inteligência que nós temos. Então, essa solução imediata. Mas tudo isso, voltando, precisamos mudar as leis do nosso país. O Congresso precisa se ater a pautas importantes. O que eu vejo é muita discussão ideológica e as grandes reformas que o Brasil precisa andam a passos lentos, né? Então, a reforma do Código Penal, a reestruturação de toda a cadeia dos presídios no Brasil. Precisamos dar a certeza, né, da punição dos criminosos.
todos os tipos de crime precisam ser punidos. E há uma concentração de esforços baseados em brigas que não levam a lugar nenhum. Precisamos agir para que a população brasileira tenha segurança e o Brasil possa gerar empregos, possa gerar qualidade de vida para as pessoas. Prefeito, obrigada pela gentileza de ter aberto um espaço na sua agenda, mesmo em meio a esse caos que eu imagino que esteja sendo esta manhã para vocês, e desejamos que, dentro do possível, tudo isso seja resolvido. Obrigada, prefeito Rogério Santos, responsável, então, pela gestão da cidade de Santos. Bom dia, obrigada, prefeito. Obrigado, Elisa. Um grande abraço.